Então, pessoal, boa noite para os alunos aqui da sala presencial. Então, a gente está indo agora para a nossa última aula desse curso de Psicologia e Aconselhamento Pastoral. Eu queria, irmãos, começar essa aula. A gente vai falar sobre alguns temas aqui importantes para aconselhamento, como é que nós direcionamos um aconselhamento pastoral. Mas um tema que nós tratamos, que é super importante, que veio até porque eu passei essas aulas já para algumas pessoas, e aí foi questionado por uma pessoa, né, que recebeu esse link da aula a respeito de uma pergunta que a Juliana fez com relação a aquela questão de maldição hereditária, né? Então, eu disse que não existe. Olha só, lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele está falando a respeito da salvação que nós recebemos através de Cristo. Então, ele diz assim no versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando Paulo está falando a respeito disso, ele está falando a respeito de quando nós encontramos com Cristo e nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos de uma vida antiga, de uma vida relativa às nossas vontades e desejos, a viver a vida de Deus. Então ele chega a falar lá, ele é até radical, fala assim, não, nós vivemos agora a vida de Deus, para fazer manifestas as coisas de Deus. E o sentido e o propósito daquilo que nós vivemos está intimamente ligado à vontade de Deus. Sendo assim, tudo se fez novo. Por que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Porque a vida agora, que nós vivemos na fé, ela é a vida que Deus quer que nós vivamos, independente que nós, dentro dessa vida, tenhamos alguns sonhos e alguns planos que são condicionados a quê? À vontade de Deus. Você pode ter sonhos e planos? Pode. Desde que esses sonhos e planos estejam condicionados à vontade de Deus. Então, a vida que você vive é a vida de Deus. Pelo menos, é uma vida em busca dessa vida de Deus. Se a vida que você vive é uma vida de Deus e tudo se fez novo, porque não é mais nem a sua vida, não é também a vida daquele que te amaldiçoou no passado. Não é a vida que você vivia no passado. Então, Cristo, ele renova todas as coisas. Por isso que não existe maldição hereditária. Você vive a vida de Deus. O que você vai viver na sua vida? Tudo que Deus quer para você. Agora, o que acontece sim é tendências carnais, tá? Tendências carnais, tendências que são herdadas do convívio familiar. Então eu tenho um hábito de me comportar de uma determinada forma. É possível que mesmo depois de ter encontrado a Cristo, eu, por um momento, estando vivendo a vida de Deus, eu me desvie e começo a querer viver a vida que eu vivia antes. E aí isso vai me trazer resultados parecidos com os que eu tinha antes. Mas na medida em que eu me encontro de novo com Cristo e continuo prosseguindo no caminho de Deus, não existe maldição hereditária, não existe, tá? Então o primeiro ponto é esse. Então a gente vai prosseguir, porque naquela aula especificamente, eu neguei sem trazer o embasamento. O embasamento é esse, tá bom? Você foi chamado para viver a vida de Deus. Se você viver a vida de Deus, não há maldição nenhuma que possa vir sobre você, porque você está vivendo a vida que Deus quer que você viva. E aí, você pode colher consequências das suas ações. Então, dentro dessa vida de Deus que você tem que viver, você tem a sua vontade, você tem seu livre-arbítrio e você pode fazer escolhas. E aí, em cima das escolhas que você faz, você é um homem que trabalha, uma mulher que trabalha, que busca o bem do próximo, você vai colher isso, né? Por exemplo, se é alguém que dá presentes,
Se você é alguém que dá presentes, você vai ter a tendência de receber presentes. Quem dá presente, recebe presente. É assim que acontece. Então, normalmente nós não recebemos presentes porque nós não damos, né? Você não dá presente, ninguém vai lembrar de você no dia que você for precisar de um presente. Você não dá presente para ninguém, você não abençoa ninguém, né? Então, assim, quando você é uma pessoa que tem esse cuidado, né? A tendência é quando você chegar na sua vez, a pessoa lembrar, a pessoa me abençoou tanto, eu tenho que ir, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a vida nossa é assim também. Da mesma forma, por exemplo, às vezes você é a mãe, é o pai que não gasta tempo com o seu filho, que não se dedica ao seu filho gastando tempo com ele. Aí você acha que esse menino vai crescer e vai se dedicar tempo a você quando você estiver velho. Não vai não. Não vai não. Então você não foi o pai que devia ser, agora você está achando que ele vai ser o filho que tem que ser? Aí você dançou bacana. Então você tem que aprender a saber que a vida é um ciclo, que você colhe o que você planta, né? Então, você é um crente que não é dizimista, não é ofertante. Quando você for pastor, se você for um pastor um dia, você está achando que alguém vai dar dízimo e oferta na sua igreja? Complicado. Você não vai ter nem moral para pedir, né? Então, assim, isso é se chegar a ser um pastor, né? Porque a gente vê isso também, porque o obreiro ele tem que ser dizimista e ofertante, porque ele vai ter que pedir, ué. Entendeu? Então, que moral que você tem para pedir se você não dá, né? Então, a vida é feita disso, então você tem que fazer suas escolhas. Então, é só para dar um esclarecimento sobre essa parte, tá bom, irmãos? Mas olha só, a aula de hoje é sobre o aconselhamento pastoral, já nessa fase final agora, para a gente tomar decisões dentro do aconselhamento, tá? Então você já aprendeu sobre psicologia, você já sabe um pouco sobre as teorias da psicologia, da psicanálise, né, do behaviorismo, você já sabe sobre a teoria dos temperamentos, você já sabe sobre a psicologia humanista. Isso tudo agora vai ficar aí na sua mente, na sua cabeça, como pano de fundo, para que você, na hora de aconselhar, pelo menos erre menos, pelo menos tenha uma referência mínima para poder atuar e tratar as pessoas da melhor forma possível, tá? Lembrando que o aconselhamento ele não é para trazer solução imediata para a pessoa, mas é para dar direcionamento. Isso que a pessoa precisa, direcionamento. Então, quais são as qualidades de quem aconselha? Então, primeira qualidade, tem que conhecer a Bíblia. Não é que você precisa saber versículo de cor, não. Não precisa ficar decorando o versículo, mas você precisa saber quais são os textos que podem ser referenciados dentro de um aconselhamento. Então, se você vai se encontrar com alguém para aconselhar, normalmente essa pessoa ela vai te adiantar o problema que ela está vivendo antes do aconselhamento em si, antes do aconselhamento. Então, você já vai estar sabendo. Então, o que você pode fazer? Você pode se munir de informações, você pode se munir ali de um contexto bíblico, de uma passagem bíblica, para que na hora do aconselhamento você tenha ali um versículo-chave para apresentar para aquela pessoa, demonstrando como a Bíblia pode se valer, como a gente pode se valer do texto bíblico para buscar uma orientação de vida, tá bom? Então tem que conhecer minimamente a Bíblia. Tem que ser uma pessoa que tem no coração bondade e misericórdia. Você tem que ter bondade e misericórdia, irmão. A pessoa vai vir, você não sabe o que você vai escutar. E aí, se você não tiver bondade e misericórdia, você pode julgar a pessoa de cara, sim, de uma vez, e você pode ainda julgar o outro, porque ela pode o problema dela pode ser relativo a uma outra pessoa. Aí você, além de julgar a pessoa, pode julgar outra pessoa. Então, o nosso trabalho não é o trabalho de julgar, mas o trabalho de demonstrar que Deus, Ele pode nos completar e Ele pode ser suficiente naquilo que nós vivemos e vivenciamos, tá? Então tem que ter bondade, tem que ter misericórdia. Tem que ser uma pessoa sábia, você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento, você tem que se valer bem desse conhecimento. E aí, principalmente, irmãos,
um conhecimento prático. Antes de você dar um conselho, você tem que pressupor, por exemplo, conhecimento prático, pressupor, por exemplo, as consequências daquelas atitudes, das possíveis atitudes. Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo do aconselhamento que você der, você pode fazer o problema piorar. Então, a tendência do aconselhamento é você não tentar agravar o problema. Nunca tentar agravar o problema. Foge de qualquer tipo de sugestão que possa agravar os problemas na vida das pessoas, tá bom? Além disso, irmãos, olha só, nós entramos agora nas características do aconselhamento. Eu já dei algumas na aula passada, certo? Eu já dei algumas na aula passada. Mas aí, na apostila de vocês, a gente pegou uma forma assim, esses pontos, né? São referenciados no texto de cada aula, dessa aula especificamente. Então, ele tem que ser imparcial. O que é isso? Tem que ser imparcial de duas formas. Você não pode pressupor que a sua experiência passada possa funcionar 100% para aplicar na vida da pessoa. Ah, não, porque eu penso que tem que ser assim. Isso a gente conversou aqui um pouco antes da aula. Aí eu tenho uma mentalidade de que a pessoa tem que agir dessa forma. Sim, ok, mas a pessoa é outra pessoa, é totalmente diferente de você, com uma formação diferente de você, com sentimentos diferentes, com uma forma de ver a vida diferente, com traumas diferentes. Então, todas essas coisas fazem com que o que é fácil para uma pessoa seja extremamente difícil para outra. Então nós temos que ter a consciência de que o outro é diferente de mim. Então a minha interpretação, nesse caso, ela não vai servir de forma imediata para outra pessoa, tá? E nem 100%, porque ela é diferente. Tem que esperar, às vezes dá tempo para essa pessoa chegar a um amadurecimento. Por isso que tem que ter misericórdia. Você tem que ter misericórdia. Porque senão você vai perder a paciência com uma pessoa. Você assim, eu já te falei 500 vezes que é isso, é desse jeito, e a pessoa não consegue. Então, toda vez que a pessoa vier pedir aconselhamento, e mesmo que seja o mesmo problema, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque é isso que Deus tem feito por nós. Deus tem tido de nós misericórdia, tá? E ele tem que ser imparcial também, irmãos, pelo fato de se referir a outra pessoa. Então, a pessoa vai vir muitas vezes, vai falar assim, não, é outra pessoa, assim, 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 está fazendo isso. Às vezes nem está. Então, você não pode pressupor que tudo que aquela pessoa está falando é verdade do ponto de vista da outra pessoa. Né? No ponto de vista dela pode ser verdade. Mas no ponto de vista da outra pessoa, aquilo tudo pode ser fruto de outras razões. Por isso que tem que ouvir as duas partes. Então, tem que ser imparcial por isso também, tá? Depois disso, irmãos, tem que ser centralizado em Cristo. Então, quando você for aconselhar alguém, o aconselhamento, ele tem que dar uma direção bíblica de tal forma que você tem que deixar essa pessoa consciente de que a vontade de Deus é o principal motivo da existência daquela pessoa. Se isso é verdade, e se ela consegue chegar a essa compreensão, Cristo ele é suficiente em nós, no nosso coração, na nossa mente, independente da circunstância que estivermos vivendo. Então o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos santifica, nos protege, nos guia, e Ele está conosco mesmo na tribulação. Então Ele é suficiente, mesmo que ela continue passando por aquela dificuldade. Vamos olhar para Cristo. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus, tá? Centralizado na Bíblia. Por quê? Aí é aquele questão do texto bíblico. Quando você traz o texto bíblico, você mostra, ou você, nesse primeiro momento ainda, você já inicia demonstrando como o conhecimento bíblico, ele demonstra que aquela situação de vida
pode ser interpretado de uma forma com a centralidade em Jesus, você tira de você a carga opinativa. Assim, o pastor acha isso, o pastor acha aquilo. Não. A Bíblia diz assim. Deus quer que seja assim. Então nós vamos tentar e lutar para fazer primeiro a vontade de Deus, que é a vontade daquilo que a Bíblia nos dirige, tá bom? Então, por exemplo, casamento. Casamento é a vontade de Deus. Casamento, irmãos, é uma instituição que Deus ama, certo? A instituição da família vem através do casamento. Então, o casamento, você tem que lutar para preservar o casamento. Ah, pastor, mas isso, olha, o máximo tem que lutar, meu irmão. Aqui, ó, casamento para ser desfeito, irmãos, sendo bem sincero, é caso de adultério, tá? Mesmo assim, não é para separar. Mesmo assim, se puder ficar junto, é para ficar junto. Mesmo que houver adultério, para ficar junto. E depois disso, quando chega a questão de violência, que aí a pessoa está dentro do casamento, está correndo risco de vida, tá? Se tiver no casamento, tiver correndo risco de vida, aí não tem jeito. Porque ou é continuar casado ou preservar a vida, tá? Mas adultério tem respaldo para a pessoa que quer separar? Tem. Se a pessoa quiser separar, ela vai poder? Vai. Mas por outro lado, é correto? Não, não é correto. Tá? A Bíblia fala de perdão. Tá? Você tem que tentar perdoar. Você tem que incentivar o perdão. Você como pastor, tá? Não interessa qual que é a sua história de vida, mas você como um ministro, você tem, meu irmão, você tem que trabalhar para restaurar casamentos. Você não pode desistir do casamento da pessoa, não. Pode não. É a mesma coisa da questão de vida ou morte, tá? Você tem alguém que a pessoa às vezes está numa situação complicada, de vida ou morte, mas não é questão de saúde, certo? É uma pessoa que está correndo um risco de vida, por exemplo, seja por qualquer motivo, seja por ameaça, seja por droga, tá? Você vai orar pelo quê? Pela vida ou pela morte? Você foi lá visitar o enfermo, tá? Primeira vez que você vai lá, você não conhece a pessoa, você foi chamado como ministro, você vai orar para Deus curar ou vai orar para Deus matar? Você tem que orar para Deus curar, ué. Você não conhece a pessoa, primeira vez que você não conhece o contexto, você estava recebendo no primeiro momento, você tem que orar para Deus curar. Então o casamento é a mesma coisa, você tem que orar para Deus restaurar, você tem que querer que haja restauração. E depois de fazer aquela análise completa, aí sim você pode tomar algumas outras atitudes, mas num primeiro momento, sempre lutar para ter restauração, tá? Eu penso assim, tá? Mas tem respaldo bíblico para ver também a separação? Tem respaldo bíblico, mas quando você vai ver nos ensinamentos de Jesus, o que Jesus está falando lá é que o casamento ele tem que ser preservado, tá? É só um exemplo. Quando você pega para o texto bíblico, é melhor. Então a tendência, o melhor é você querer sempre ser positivo no seu aconselhamento. Tudo tem um jeito, irmãos. E nós vimos aqui na psicologia o quê? Que o ser humano ele pode ser recuperado. Nós vimos que, olha só, a psicologia humanista ela acredita que o ser humano ele é um processo. Se ele é um processo, nós conseguimos trabalhar esse processo. De tal forma que nós formamos uma pessoa melhor. Se você for pela teoria dos temperamentos, ela fala que cada pessoa tem temperamentos definidos, mas que esses temperamentos eles podem ser controlados. Então a formação da personalidade ela é possível de controle. Então o ser humano ele consegue ser reciclado. A prova disso é que Deus acredita no ser humano. E se Deus acredita no ser humano, por que eu e você não vamos acreditar? Somos ministros do Evangelho que queremos fazer a obra de Deus. Nós temos que entrar dentro do aconselhamento de forma positiva, não tudo tem um jeito. Tem um jeito. Então nós vamos o quê? Tentar dar um jeito. Tentar dar um jeito. Lembrando o quê? Isso eu estou dizendo da postura de quem aconselha. E da postura de quem é aconselhado? Postura de quem é aconselhado, toda a escolha é da pessoa. Tá?
Você vai aconselhar, você olha, a palavra de Deus diz isso, a postura do cristão é essa, nós aqui na igreja acreditamos nisso, tá entendendo? Mas a escolha é sua. Tá? Então a escolha é da pessoa, não é impositiva. Então você está só aconselhando, seguir o conselho é outra coisa. Entendeu? E por vezes, irmão, a pessoa que está sendo aconselhada, ela não vai obedecer o conselho. Ela não vai. Ela vai até tentar e não vai conseguir. Aí o que você tem que ter? Misericórdia. Assim, ô irmão, você vai falar, ô irmão, aqui com misericórdia, lembra dos conselhos que eu te dei, segue os conselhos que eu te dei. Tenta fazer, porque aí o problema acontece de novo e volta, né? E aí você tem que falar, olha, você seguiu os conselhos que eu te dei? Você fez isso? Segue os conselhos que eu te dei. E aí você vai ver que você vai conseguir o resultado, tá? Só que para isso precisa de ter as outras coisas que a gente falou, sabedoria, conhecimento, imparcialidade, centrada em Cristo, tá? Toda vez esse processo é cíclico, é tudo ao mesmo tempo. A gente separa assim em pontos para ficar mais fácil de falar, de demonstrar, mas isso funciona tudo ao mesmo tempo, irmãos, tudo ao mesmo tempo. Olha só, estão centralizados na Bíblia, centralizado na salvação. Por que, irmão, centralizado na salvação? Porque as pessoas vivem de momentos. E vivendo de momento, eles não se atentam que o mais importante dentro da vida é a preservação disso aqui, ó. Então, às vezes o problema é dinheiro, às vezes o problema é familiar, às vezes o problema é no trabalho e tudo, mas e a salvação, como é que está? Como é que está a prática do cristão diária? Entendeu? Então, isso aqui é importantíssimo. Se a pessoa estiver nesse estado aqui, de andar tendo aquela certeza da salvação, um coração exultante por ter Cristo do seu lado, os sofrimentos, por mais que possam existir, eles acabam tendo um efeito menos negativo do que normalmente tem, tá? Depois disso, aberto a todas as partes, tem a ver com a imparcialidade. Aberto a todas as partes quer dizer o seguinte: mesmo que você esteja atendendo só metade das pessoas que estão envolvidas no problema, você tem que deixar bem claro para as pessoas que a igreja e o aconselhamento, ele está aberto para as pessoas participarem dele, né? Então, isso aqui é só porque vai acontecer às vezes de você escutar uma parte só. Então a outra parte, ela pode não querer ser aconselhada, mas ela tem que saber que ela pode ter acesso ao aconselhamento também. Depois disso, deixar claro o valor da vida. Então, tem a ver com esse processo também da salvação. Porque tem gente que dentro de um problema desespera e perde a noção do valor da vida, tá? Então entra no desespero e o desespero faz com que, eu não vivo mais, eu não tenho mais vida por causa do meu problema. Mas peraí, o que é a vida? Qual que é o valor da vida? Tá? Quais são seus dons e talentos se expressam somente nessa área da sua vida que você está tendo problema? Né? Às vezes a pessoa está aí há muito tempo, mas eu não consigo emprego, eu não consigo um trabalho bom, eu não consigo atuar na minha área de formação, eu não consigo fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sonho, eu não consigo exercer bem os meus dons e talentos da forma que eu gostaria, e isso me frustra, me deixa mal, e aí eu deixo isso entrar no meu coração de tal forma que eu já não consigo servir a Deus, eu já não vejo valor na minha salvação, né? Qual que é o valor da vida? O valor da vida é a expressão da sua vida num sentido de dedicar ela a Deus. Então, por maior que seja o problema que você tem, ainda há um valor na sua vida. Mas eu estou deitado na cama, eu não consigo fazer mais nada. Mas mesmo que seja na minha mente, eu consigo louvar a Deus. Eu consigo louvar a Deus. Então eu vou fazer disso a minha meta de vida. Louvar a Deus independente da circunstância que eu estou vivendo. Eu vou ser um adorador. Eu mexo só as mãos. Então eu vou escrever artigos e vou glorificar a Deus com os textos que eu escrevo, certo? Então, sim, há ainda uma possibilidade de expressão do valor da vida, que é glorificar o nome de Deus. E aí,
Para quem está com a aula online, principalmente, volta lá na primeira aula. Vocês lembram da primeira aula? Que eu falei lá de Gênesis, o sentido do valor da vida. Por que Deus fez um homem? Isso ali está lá na primeira aula. Você viu um monte de coisa de psicologia. Você tem que trazer para essa aula aqui, para esse momento final aqui, que é um momento de aconselhamento. Porque o valor da vida é fazer a vontade de Deus. Então, qual que é o sentido de Deus na criação do ser humano? É esse sentido que eu tenho que buscar. Tá? Talvez você não pode mais dominar sobre a terra. Perdeu aí, já está aposentado, está velhinho, já não está tendo força mais para trabalhar, ok. Mas você consegue glorificar Deus? Você consegue aconselhar alguém, você consegue ajudar alguém, você consegue pelo menos ter uma ligação com o Eterno em oração. Há valor na sua vida ainda. Há valor. Por quê? Porque essa é a parte essencial da vida humana. Só não consegue fazer isso quem tem como, irmão. E olhe lá, que mesmo quem está em coma, talvez você sonhando glorifica a Deus. Né? Pode buscar, né? É uma conjectura, mas pode ser que aconteça. Tá? Depois disso, você tem que centralizar esse aconselhamento em uma fé em Deus que transforma a razão humana. Olha só, fé em Deus que transforma a razão humana. O que é isso? Cada um de nós temos uma forma de ver o mundo, temos uma forma de ver a realidade que nós estamos vivenciando, correto? Se eu centralizo a razão, centralizo na fé em Deus, essa fé em Deus ela tem que, de certa forma, transformar a mente da pessoa para que essa pessoa possa ver num sentido espiritual a situação que ela está vivendo. Aí ela vai ser positiva. Se você tiver uma fé que transforma a razão humana, mesmo que não haja possibilidade, não, eu não vou fazer, eu não volto mais. Tem gente que é assim, né? Tem gente que fala assim, e tem gente que fala assim e é tão duro que a gente acredita realmente, não falou, vai cumprir. Esse aí quando fala, não tem jeito. Mas para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem jeito, irmão. Então a pessoa, não, é assim, não, o pau que nasce torto morre torto. Ok, mas Deus desentorta qualquer coisa. Deus desentorta qualquer coisa. Então nós temos que crer que, ou melhor, a nossa fé, ela tem que ser firme o suficiente para que ela transforme a nossa própria razão. Naturalmente eu pensaria assim, que não tem jeito. Mas eu tenho tamanha fé, que pela minha fé eu creio que Deus vai nos dar vitória nesse problema, mesmo que aparentemente ou naturalmente eu possa não mais acreditar nessa circunstância, né, que essa circunstância vai mudar, que essa pessoa vai ser transformada, que essa situação vai ser diferente. É isso que nós temos que tentar fazer. Então a gente tem que falar de tal forma, por isso que você precisa ter uma vida de oração e você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Tá? Vida de oração e vida de comunhão com Deus, porque se você não tiver uma vida de oração e uma vida de comunhão com Deus, quando você mencionar essas palavras para a pessoa, vai soar como qualquer outra palavra. E isso precisa sair de você com virtude de Deus. E para sair com virtude de Deus, só um coração cheio do Espírito Santo. Então você precisa buscar a Deus em oração. Você precisa ser dependente de Deus. Deus me dá sabedoria. Muitas vezes as pessoas me perguntam alguma coisa, às vezes manda pelo WhatsApp também, né? Eu gosto de conversar, eu posso até atender pelo WhatsApp, mas eu gosto de conversar com a pessoa, tá? Pode marcar e conversar. Mas a pessoa pensa, principalmente quando eu mando pelo WhatsApp, o que eu vou responder para essa pessoa? O que eu vou responder? Eu falo, Deus, me ajuda aí, me ajuda. Aí Deus dá luz, né? Porque às vezes são perguntas difíceis de responder. Então assim, irmãos, centralidade, a sua vida tem que estar em Deus, tem que fluir de Deus para essa pessoa, de tal forma que ela perceba que não é só a palavra do pastor, a opinião do pastor, mas é uma orientação bíblica e é algo vindo do Espírito Santo. E com bondade e misericórdia. A pessoa tem que ver isso em você, bondade e misericórdia. Amém? Então assim, é muito importante, dentro do aconselhamento, você ter um comportamento de empatia. Se você só escutar, você vai julgar. Mas você tem que escutar o que a pessoa está falando,
e tentar se colocar no lugar dela. Tenta sentir, isso é um exercício. A pessoa vai estar falando, você tem que imaginar assim, olha, imagina a situação e você sendo ela. Entendeu? Aí você vai demonstrar a misericórdia e a bondade, e aí você vai ser uma pessoa mais empática, tá bom? Depois disso, irmãos, olha só. Quais seriam essas etapas do aconselhamento? Quais são as etapas que você tem que cumprir no aconselhamento? Então, a pessoa entrou em contato com você para pedir um aconselhamento, marcou a data de encontrar. Ela já vai te adiantar alguma coisa, então você já vai correr lá atrás de um texto bíblico que possa minimamente dar uma orientação. Se você não conseguir, na hora, lá no momento, às vezes você pode achar o texto na hora também e aconselhar do mesmo jeito, tá bom? E aí você também tem a sua bagagem bíblica, né? Então você pode pegar algum texto que você já conhece e usar esse texto para poder dar o aconselhamento. Mas normalmente quando é um atendimento agendado, você já vai saber qual é o problema da pessoa. Depois, você cumprimentou a pessoa, sentou, você vai ouvir. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar até ela já não ter mais o que falar. Até ela, acabei. Deixa ela falar. Não fica com ânsia, igual quem é sanguíneo, quem é colérico, gosta muito de falar. Então a tendência é a pessoa começou a falar, você interromper. Não interrompa. Outra coisa, guarde contato com a pessoa. Evita ficar com o celular por perto. Olha para os olhos da pessoa, guarde contato com ela. Mostre para a pessoa que você está dando atenção para ela. Então, você tem que ficar ali, ouvir. Tenta se afastar daquilo que possa tirar sua atenção, tá? Então, ouvir. Depois disso, você vai inventariar os problemas. E a relação deles com os temperamentos das pessoas. Se você estiver seguindo esse método mais clássico, que é essa teoria dos temperamentos, que para aplicar na igreja é de certa forma mais fácil, você vai fazer isso. Você vai escutar os problemas, você vai elencar, assim, não precisa anotar, né? Mas você vai elencar na sua mente, você vai guardar aqueles vários problemas que a pessoa tem, elencando eles de tal forma que depois você possa relacionar esses problemas com a personalidade das pessoas que estão envolvidas. Então, as personalidades, elas trazem qualidades e defeitos. E as nossas atitudes estão intimamente ligadas aos nossos defeitos e às nossas qualidades. Então, quando você inventaria esses problemas, você consegue depois relacionar com o temperamento. Porque a pessoa é assim, ela age dessa forma, porque a outra é assim, ela age dessa forma. E essa pessoa que está falando comigo, ela tem uma expectativa por causa que ela é assim, só que o outro age de outra forma porque a forma dele agir é essa. Então uma tem uma expectativa, só que o outro age de outra forma, e isso dá conflito, tá? Porque um espera uma coisa e o outro sempre faz outra, e aqui vai dar conflito. Então esse cara tem que entender quem é esse cara, para poder entrar em um acordo de tal forma que eles consigam se aliançar, tá? Então, quando é algo simples, é isso. Quando é algo muito mais complexo, aí só Jesus. Ou só um médico, ou só uma clínica, né? Porque quando é algo que vai além desses problemas relacionais, né? Aí envolve outras coisas, né? Envolve atendimento psicológico, envolve atendimento psiquiatra, envolve uma clínica para tratamento da pessoa, né? Mas quando é algo na mente, algo no coração, é algo prático, fácil de lidar, o aconselhamento você consegue resolver. Por isso, por exemplo, eu não gosto de encaminhar a gente para psicólogo sem passar por mim antes. Porque a pressuposição do problema da pessoa tem que ser perceptível por mais de uma pessoa, né? Então, mais de uma pessoa tem que dar aquela olhada. Então, o pastor, a pastora, né, os obreiros, eles têm a capacidade de formação e aconselhamento. E, além disso, irmãos, nós temos a contribuição, a ajuda, a presença e a consolação do Espírito Santo. Então, nós temos que contar com o Espírito Santo
para nos ajudar e ajudar a pessoa a vencer os seus problemas e as suas questões, tá? Então você vai lá, sentou, ouviu, inventariou os problemas, relacionou os problemas com os temperamentos, tá? Não foi preconceituoso, tem que ser isento, não pode ser preconceituoso, não foi preconceituoso nem pelo que você já sabe da pessoa, nem pelo que a pessoa já demonstrou de certa forma para você. Não seja preconceituoso, cada caso é um caso, analisa cada caso, cada situação específica, de forma específica, para que você mesmo não se envolva, porque a igreja, quando tem aquele cuidado mais de longo tempo, você conhece a pessoa há mais tempo, você pode em alguma medida fazer um tipo de interpretação da pessoa que é relativa a um problema que ela já vivenciou até com você dentro da igreja. E aí você começa a interpretar a pessoa por causa daquele problema, aí você começa, além de não resolver o problema que a pessoa está tendo hoje, trazer um outro problema que ela teve dentro da igreja com uma realidade para aquele problema que ela está vivenciando agora. E aí, na medida que a pessoa percebe isso, aí ela fica mais magoada ainda, daqui a pouquinho a pessoa sai da igreja. Então tem que tomar cuidado. Cada caso é um caso, trata especificamente, tá bom? Então tem que evitar preconceitos. No aconselhamento, você precisa evidenciar a vontade de Deus. E aí entra a questão bíblica, tá? Você tem que achar um texto bíblico que evidencie a vontade de Deus. Então, por exemplo, uma vontade de Deus geral para a nossa vida é aquela que foi apresentada na primeira aula. Novamente eu faço referência. Aquela vontade de Deus geral para nós, tá? Glorificar o nome de Deus, viver para glorificar a Deus, tá? Essa é a vontade geral. Depois disso, irmãos, tem que traçar uma estratégia. Tem que ter uma estratégia para poder vencer as barreiras. Então, qual seria essa estratégia? Então, muitas vezes a estratégia é uma estratégia espiritual, uma estratégia de oração, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, tá? E não quer dizer que essa estratégia ela vai funcionar do dia para a noite. Então, essa estratégia pode ser uma estratégia de longo prazo, em que uma mudança ela é sugerida e criada com o decorrer do tempo. Então, problemas relacionais, principalmente quando a outra pessoa é uma pessoa muito ignorante, você cria uma estratégia de longo prazo, de forma a que você não vai pegar aquela pessoa que é ignorante e vai deixar de fazer com que ela seja ignorante, não. Mas você vai de tal forma controlar a ignorância daquela pessoa pela sua sabedoria. Então, se eu sei que a pessoa é assim, que ela não gosta disso, que ela não gosta que faz isso, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer o que ela gosta, só vou dar corda para ela naquilo que ela quer. Às vezes a pessoa não gosta de receber ordem, um exemplo. E aí você não dá ordem para ela, mas você pode orar primeiro para Deus, tocar o coração dela para ela fazer a sua vontade, a vontade daquilo que você acha que é correto e o que realmente deve ser. E além de você orar, você pode dar sugestões, soltar. Seria tão bom se a gente fizesse isso, né? Não fala mais nada. Seria tão bom se a gente fizesse isso. Você soltou para a pessoa e você já está orando, aquilo entra na cabeça dele, o Espírito Santo vai ali, convence aquela pessoa daquilo, ele já recebeu uma sugestão sua, daqui um pouco ele está querendo fazer aquilo que você queria. Entendeu? Então, assim, é uma forma de trabalhar, irmãos. Mas cada caso é um caso. Eu não vou trazer aqui um tipo de aconselhamento para sugerir para os irmãos. Na vida cristã, na vida de trabalhar para Deus, isso vai acontecer naturalmente. Então nós temos que também ir aprendendo com cada experiência. Mas se você tiver essa cautela de seguir esses passos e de estar debaixo da dependência de Deus, você não vai errar. As coisas vão acontecer naturalmente e você vai conseguir ser um bom conselheiro. Tá? Então, depois de procurar essa estratégia, uma estratégia que se adeque a cada situação, você vai agir em cima daquela estratégia, vai ter uma ação, que seja oração, que seja uma dedicação melhor a outra pessoa, e essa ação ela vai ser embasada pela nossa fé, crendo que Deus vai nos ajudar. Tá? Que o pastor, com as suas orações, também vai nos ajudar. Então nós temos que crer que há sim uma possibilidade de mudança se Deus, ou melhor, se a nossa fé estiver alicerçada em Deus.
Deus vai ter misericórdia de nós e as coisas vão dar certo. Amém? Então essa é da nossa aula aqui final, essa é a primeira aula. E aí na próxima aula a gente já finaliza essa disciplina. Amém?